Atos capítulo 15, do 19 ao 21. O texto diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Curva sua cabeça, por gentileza, vamos entrar na presença de Deus mais uma vez. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua santa presença. Ele nos ensinou a orar, e a primeira coisa que a sua oração, a oração do Pai nosso, diz que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado para todos sempre. Aqui está, Senhor, aqui estamos nós como igreja do Senhor neste lugar, e a nossa pretensão, ó Pai, é te adorar, continuar te adorando. Queremos agora, Senhor, entender e ouvir do teu Santo Espírito que a tua palavra tem para nós hoje. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, e eu sei que ela vai fazer o que ela precisa fazer. Tudo isso, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Que as palavras da minha boca e o meditado do meu coração sejam gratos diante de ti, Deus meu e Rei meu. Em nome de Jesus nós te agradecemos. A igreja pode se assentar. Hoje nós estamos no último final de semana de março, e o tema desse mês na palavra nós temos falado sobre batalha espiritual, derramar do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja e os ídolos, que eu também considero uma batalha espiritual. A igreja e os ídolos. Eu escolhi esse texto e no contexto, vocês que estudam a palavra do Senhor sabem que a igreja estava iniciando, e dentro da comunidade da igreja que estava sendo formada a partir da palavra de Jesus, quando Jesus chama os seus discípulos, os seus apóstolos, a igreja ela começou a ser formada ali. E depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele dá a ordem para os discípulos, para a igreja que estava ali, provavelmente no Monte das Oliveiras, e ele diz: ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos lá do alto. E a igreja começou a se modificar, a se transformar, a ser bênção para as pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, aquela festa maravilhosa judaica em que o Espírito Santo desceu. E fazendo essa analogia, festa das colheitas, e quantas almas foram colhidas naquele dia em que Pedro tomou ali a palavra com autoridade, com poder do Espírito Santo, e quase 3.000 almas se renderam a Cristo naquele dia e foram batizadas. Mas a igreja continua, irmãos. A igreja continuou, a igreja continua até hoje. E os problemas também estão no nosso meio. Os problemas também estiveram no meio da primeira igreja, os primeiros cristãos. E começou ali uma discussão: olha, será que nós temos que obedecer às leis? Vamos manter, o que é que nós vamos fazer? E aí Tiago pede a palavra naquela reunião da liderança em Jerusalém, e fala: não, o que nós temos que fazer é isso. Isso aqui que nós colocamos, coloca de novo para mim, no 19: não vamos perturbar aqueles que, dentre os gentios, que se convertem a Deus. No 20: mas que eles somente, a igreja, naquele momento, o que eles decidiram? Olha, vamos colocar o seguinte: que eles se abstenham, que eles evitem a contaminação dos ídolos. Ele está falando aqui de comidas que eram oferecidas aos ídolos, da prostituição, e algumas traduções falam da imoralidade sexual, que envolve, que abarca muitas coisas, adultério,
a própria prostituição em si, o deitar-se com uma prostituta, nos nossos dias com os prostitutos, sexo promíscuo antes do casamento, homossexualidade, tudo isso envolve nesse contexto, imoralidade sexual. E do que é sufocado, animais que são sufocados, quem é do Nordeste aí, sabe muito bem o que é um sarapatel, os paulistas que gostam também, mistura tudo sangue, eu tô certo ou estou errado? É isso mesmo? Sarapatel é tudo misturado ali, e galinha, ou qualquer outro animal que é morto, estrangulado, então o sangue não é derramado, e aquilo é proibido, segundo o que a palavra está nos dizendo agora. E o sangue, beber o sangue, de uma coisa assim, uma vez eu vi um documentário na África, e os repórteres estavam lá numa aldeia africana, e tinha ali um ritual em que a pessoa ali pegou uma espécie de faca, ela furou uma veia do pescoço do animal, do boi, pegou um pote, e aquele sangue jorrava, ela pegou aquele pote e guardou o sangue, pegou o sangue do animal, bateu aquele sangue e ofereceu para o repórter tomar. E aquilo tinha que ser feito, porque se ele não fizesse, seria uma desonra. E aquele repórter bebeu o sangue. Sangue é vida. E para a igreja, essa proibição dessas coisas que nós estamos falando agora. Então, queridos, tudo aquilo que nós lemos no Antigo Testamento, vejam só, nós estamos colocando todas as leis, são mais de 600, fora os 10 mandamentos. A igreja, ela estava liberta, ela não precisava mais fazer aquilo, sábados, festas, não. A única coisa que eles estavam dizendo para os gentios, para a igreja que estava se espalhando pelo mundo, crescendo, era somente essa instrução, ou essas instruções, somente isso. Então vamos pensar um pouquinho na igreja. Eu tenho falado com vocês, eu tenho pregado aqui por vários domingos e outras oportunidades que eu tenho sobre o significado de ser igreja. A palavra kahal no hebraico, vocês sabem que os primeiros cristãos, eles falavam, Jesus falava aramaico, lia as escrituras no hebraico antigo, e a língua em que era mais conhecida daquele período era o grego. Então vejam só, vamos parar para pensar. Nós sabemos que os evangelhos, eles foram escritos em grego. Então o escritor, ele precisou primeiro da inspiração do Espírito Santo para escrever, e depois entender ali o que estava acontecendo, captar ali as várias, vamos colocar as tradições orais ou a tradição oral, e colocar ali no papel aquilo que Jesus falou. Por isso que nós temos algumas diferenças vamos colocar, de contextos históricos nos evangelhos, onde um coloca que seria, vamos pensar no Gadareno, foram ou foram dois. Então essas diferenças, mas eu sempre digo, a essência da mensagem não é nós nos apegarmos a se foi um ou se foram dois, mas na salvação, naquilo que Jesus fez, e aquilo ali a essência está ali, não muda. Então quando Jesus falou em igreja, ele usou a palavra kahal no hebraico, que significa congregação, assembleia, comunidade. Nós temos uma tradução da Bíblia que se chama Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. 70 judeus se mobilizaram ali no período do exílio e pós-exílio, um pouquinho, para não deixar a palavra de Deus morrer, porque eu falei, a influência grega foi muito grande. Então
os judeus estavam sendo influenciados pela cultura grega e pela língua grega. Então eles fizeram o quê? A tradução das escrituras hebraicas para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70. E nessa tradução eles usaram, traduzindo carral como eclésia do grego, que na etimologia da palavra grega significa aqueles que são chamados para fora. Nós sabemos que a igreja, nós quando pensamos em igreja, pensamos em comunidade, em congregação, em assembleia, e essa versão, essa conotação, ela vem do hebraico, porque no grego a palavra eclésia, ela significa aqueles que são chamados para fora. Isso tem tudo a ver com a igreja, porque Deus, Ele nos chama mesmo. Jesus chamou a sua igreja para fora, para pregar a palavra, como Ele fez e deu esse exemplo. Então todas as vezes que Jesus ou os apóstolos falaram de igreja, falaram sobre igreja, eles não estavam pensando em prédios, em edificações, mas eles estavam pensando em pessoas. Mateus capítulo 16, Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha carral, a minha eclésia, a minha igreja, as pessoas que fazem parte desse contexto que nós chamamos de igreja e que são igreja. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, lá no último, dando instruções à igreja que estava em Roma, à comunidade, aos cristãos que estavam em Roma, ele diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Amém? Amém. Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos. Essa palavra reunir é interessante, porque ela tem o sentido de unir novamente. Então todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, nós estamos unidos de novo em nome de Jesus. E ele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, 20. Como a igreja foi formada? Eu disse agora há pouco, Jesus chamou pessoas. Primeiro começou com os apóstolos, os pescadores, e depois as pessoas foram seguindo, foram se encontrando, foram entendendo a mensagem de Jesus e estavam o seguindo naquele momento. Porém depois ele bem deixa explicado isso: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um outro Consolador, e é o Espírito Santo que faz essa obra hoje. É Ele que convence, é Ele que faz, é Ele que chama, é Ele quem dá as instruções à igreja, dá as instruções a nós que somos igreja. E o que Jesus fez mais uma vez? Olha, vem, segue-me. Foi isso que Ele falou para Pedro, foi isso que Ele falou para Mateus, foi isso que Ele falou para todos os apóstolos, e Ele continua, o Espírito Santo de Deus continua dizendo a mesma coisa: vem, segue-me, segue-me. A igreja, irmãos, é um organismo vivo. A igreja não é um agrupamento de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, mas é a reunião dos santos ou dos salvos pela graça de Deus. E nesse ajuntamento há uma mescla de joio e de trigo, que embora parecidos, são essencialmente diferentes. Essencialmente diferentes. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Ele a comprou com seu sangue. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, ramos da videira, a noiva de Cristo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, corpo de Cristo. A igreja verdadeira, ela vive o Evangelho. Ela vive o Evangelho. Eu não vou entrar aqui na eclesiologia, que é o estudo que vai nos mostrar ali a questão da liderança, da liturgia. Não, nós vamos falar aqui de coisas simples, como, por exemplo, diferenciar o trigo, a igreja, do joio. Porque na parábola que Jesus contou,
Quem faz a separação é Deus. É Deus que faz a separação. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. João 15 está escrito: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. E o fruto nasce onde? Nos ramos. Correto? Exceto a jabuticaba, ou a jabuticabeira, que os frutos vêm ali desde o tronco, mas a maioria nascem nos ramos. Que tipo de fruto eu sou, ou que tipo de ramo? Que tipo de fruto eu estou dando? E aí nós lembramos mais uma vez que o Senhor sempre tem nos tocado a ir a esse texto, falar sobre os gomos do fruto do Espírito, que devem fazer parte do nosso ser, da nossa maneira de ser. E eu faço aqui algumas perguntas. Estou fazendo-as para mim também, em primeiro lugar, pensando no fruto do Espírito, irmãos. Eu amo de verdade? Eu amo de verdade? Jesus disse que nós temos que amar até os nossos inimigos. Paulo corrobora com essa palavra de Jesus: abençoe, não amaldiçoe. Será que eu tenho amado de verdade? Será que eu tenho sido sensível à voz do Espírito de Deus que tem tocado em meu coração? Será que eu tenho amado de verdade as pessoas? Jesus falou que amar ou gostar de quem nos ama, de quem fala a nossa língua, de quem está ali concordando conosco, de quem tem os mesmos gostos, isso daí é fácil. Agora eu quero ver amar aqueles que nos aborrecem, aqueles que batem em nossa face, como ele disse: se alguém lhe bater em uma face, vire a outra. Isso não é simbólico, não. Ele estava falando também de uma forma literal e simbólica ao mesmo tempo, porque às vezes nós apanhamos com palavras, com atitudes, e temos que perdoar, e temos que rever, e temos que amar na verdade. Será que nós temos amado de verdade, que é o primeiro gomo desse fruto do Espírito? Será que a amabilidade está inerente em mim, em nós? O que é amabilidade? Essa habilidade para o amor, habilidade para amar. Muitos nos chamam, eu já ouvi de pessoas aqui dentro dizendo: pregam o amor, mas se apegam em pequenas coisas. No contexto lá em que a pessoa falou, era o amor, era a roupa, ou melhor. Na semana passada eu falei aqui, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que, se você é igreja de verdade, é o Espírito Santo de Deus que tem que dirigir a tua vida, em todos os aspectos. Você tem que ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ouvir, entender. Não somos nós, não é o pastor que vai determinar o que você vai fazer. É claro que não. O que você vai vestir, é claro que não. Mas é o Senhor que toca. Eu busco a paz. Você tem buscado a paz? Ou da tua língua só saem palavras, ou da tua boca só saem palavras de críticas, palavras maldosas, palavras que não agregam nada? Você tem buscado a paz? Você e eu, nós temos sido pacientes. Paciente. Sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes uns com os outros. Sejam pacientes, é isso que a palavra fala no fruto do Espírito. A paciência é um gomo desse fruto do Espírito. Eu sou uma pessoa bondosa. Quando um jovem chegou para Jesus e falou: mestre, bom mestre, Jesus falou: olha, só Deus é bom. Mas a bondade, ela tem que fazer parte do nosso ser. Ela tem que fazer parte da nossa maneira de ser.
Será que nós temos sido bondosos? Eu sou fiel, irmãos? Faça essa pergunta. Eu tenho sido fiel a Deus o tempo todo? Fiel, essa palavra que vem de fé, de fidelidade, de confiança. Será que o Senhor tem confiado em mim? Será que Deus tem olhado lá de cima e tem falado: olha, esse é o meu filho, eu confio. Se desvia do mal, tem procurado me agradar, não se assenta na roda dos escarnecedores, não bate palma para aqueles que não temem a Deus. Será que eu sou manso? Manso. Como você reage? Como nós reagimos às coisas que nos vêm, às afrontas, a uma discussão, a um debate? Será que eu tenho aberto a minha mente para entender a situação ou as situações e saber que eu tenho que agir com mansidão, independentemente do que esteja acontecendo? Isso é muito sério, irmãos, porque muitas pessoas, ontem nós estávamos brincando num grupo de amigos, né? Eu falei, como as pessoas saem de giro, numa linguagem mecânica aí, para quem entende de carro, quando um motor, ele sai de giro, é problema, irmãos, porque ele pode fundir. Várias vezes, sai de giro. Há uns 25 anos atrás, 30 anos, subia nessa rua aqui uma mulher com um Corcel azul de 4 portas. E ela, sem brincadeira, ela subia na primeira marcha. Daqui da ponta da rua, ela saía daqui até o final. E o carro a quase 5, 6 mil giros. Pã! Até o dia que eu não vi mais esse Corcel. Eu falei, tio, tem gente que é assim, sai de giro fácil. Não aguenta uma palavra, não aguenta uma discórdia. Se discordar, o giro, ó. Nós somos mansos. Nós sabemos e temos falado aqui que existe a influência maligna no mundo espiritual, essa batalha. E preste atenção numa coisa: aquilo que mais te irrita, se você não conseguir reagir de uma forma mansa, aquilo vai continuar a te irritar. O que é que mais te irrita? Se você não souber, se você não orar por essa causa, se você às vezes não ficar em silêncio, isso vai te perturbar, isso vai apertar sempre a tua ferida. Sabe aquelas pessoas que vou dar aqui um exemplo. Eu vou pegar o Pop aqui, né, como exemplo. Ele é perfeccionista, não gosta de sujeira, não gosta de nada desorganizado. E se todas as vezes que isso acontecer, estou falando na casa dele ou no escritório, seja lá onde for, se ele der aquela ênfase naquilo, se ele ficar todas as vezes que acontecer, se ele entrar no lugar, está tudo fora do lugar, está tudo bagunçado, ele sair de giro, essa coisa vai continuar. Agora, se ele tomar uma outra atitude, se eu tomar uma outra atitude, essas coisas mudarão. É claro que não acontece de um dia para o outro, mas acontece. Eu posso dizer com certeza, as coisas mudam. Muitas coisas me tiravam fora de giro, e hoje isso não me abala. Por quê? Porque eu não estou dando mais ênfase, eu estou falando com mansidão, eu estou agindo de uma outra forma. O meu filho falou uma vez para mim: pai, às vezes você fala as coisas com tanta calma, com tanta autoridade, que eu entendo perfeitamente, não precisa falar 2 vezes. Às vezes ele comete os mesmos erros, mas é a forma como nós agimos em relação ao que está acontecendo. Quando Jesus falou em ser manso, ele estava dizendo, entre outras coisas, exatamente isso, irmãos. E por último, eu tenho domínio próprio. Isso, essa palavra
domínio próprio, essas duas palavras, elas envolvem muitas coisas. Entre elas entra aquilo que eu acabei de falar. Entra isso que eu acabei de falar em relação à mansidão, mas também entre outras coisas. Eu estou me lembrando aqui de uma fase da minha vida em que eu fui abordado em uma certa situação por várias vezes, uma fraqueza que eu tinha, e eu decidi que eu não iria ter mais. Eu decidi que eu não iria ter mais. E aquilo ali, irmãos, foi como uma batalha para mim. Todas as vezes, muitas vezes eu fui cercado por situações em que eu fui afrontado, quase que escorreguei, mas eu consegui ter domínio próprio. E o Espírito Santo, depois de muitos anos, falou ao meu coração: se você tivesse caído naquele momento, você não estaria onde está hoje. Você não teria o que você tem hoje. Eu não tenho nada, mas nem isso que eu tenho, eu teria. Se você tivesse caído, se não tivesse tido domínio próprio. Quantos casamentos são abalados por causa de algum dos cônjuges não ter esse domínio próprio? Quantas situações, quantos relacionamentos são destruídos por causa de um dos dois não terem domínio próprio? Pensa nisso. O que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos o domínio da situação. Quando Deus colocou Adão no jardim, o que o Senhor falou para ele? Domine sobre as coisas que estão aqui. E ele não entendeu, mas era para ele ter domínio também sobre si. Tenha domínio sobre isso. O Senhor vai te ajudar quando você decidir entender e praticar essa palavra. Se você passou por esse crivo do Espírito Santo, você é a igreja. Se pelo menos você tem consciência de que esse é o caminho, está lutando nesse sentido, irmãos, já é um bom começo. O duro é quando a pessoa erra, quando a pessoa é alertada, quando a palavra vem e ela continua no mesmo erro. A palavra está dizendo, a palavra diz no Salmo 1: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos crentes sabem, esse é escarnecedor. Não estou falando de evangelismo, eu estou falando de amizade. Faz tempo, e continua concordando com a atitude dessa pessoa que não teme a Deus, que é um escarnecedor da palavra. Age errado, mas o cara está lá, está aplaudindo. Não, esse é bom. Mente cauterizada, não se abre. Romanos capítulo 1, depois vocês leiam o que Paulo escreveu, ou releiam. O joio, ele se parece com o trigo, né? Então ele ama mais ou menos, ele se alegra de vez em quando, ele finge que busca a paz e a harmonia, é paciente só quando bem quer, ele pensa que é bom, porque ele dá a oferta, ele dá o dízimo, porque de vez em quando ele leva uma cesta básica para uma família carente, e acha que já está tudo certo. O joio, ele é manso até a página 2, ele é dissimulado. E quando pensamos em ídolos, irmãos, quando pensamos em idolatria, eu quero rapidamente lembrar da história de Israel. A Bíblia, ela chama de deuses, outros deuses, ídolos, e eu quero lembrar com vocês do povo de Israel lá no Egito. A primeira ordem de Deus, nos 10 mandamentos, capítulo 20 do livro de Êxodo, não tenham outros deuses além de mim. Não tenham outros deuses além de mim. Por quê? Foram aproximadamente 4 gerações de Jacó até Moisés.
E o texto de Êxodo vai dizer que aquela geração ela foi sendo transformada, ela foi crescendo. E o que aconteceu? Aquela influência da palavra de Deus, dos ensinamentos de Abraão, de Isaac, Jacó, e tudo aquilo que eles conheciam sobre a vida de José, como eles chegaram, aquilo foi se apagando. Não existia ainda a lei de Deus. O Senhor estava, naquele momento, não tinha profeta, não se levantou nenhum profeta. Lembrem-se do período interbíblico, os 400 anos, que praticamente Deus não levantou nenhum profeta. Também nesse período, 400 anos aproximadamente, não se levantou nenhum profeta. E o que aconteceu? A influência politeísta do Egito, ela foi grande sobre Israel, sobre o povo. Haja vista que quando o Senhor nos tirou com milagres, maravilhas, tudo aquilo que o Senhor fez em relação ao povo, a saída do povo do Egito, chega no capítulo 32 de Êxodo, os homens falam o que para Arão? Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha aqui a influência de outros deuses, de ídolos. Eles viram as maravilhas, eles viram milagres, mas ainda não tinham se convertido ao verdadeiro Deus. Quando eles entram em Canaã, eles sofrem influência dos povos da terra, todos os ídolos, porque nós temos a maioria das pessoas, vou dizer assim, não todas, mas precisa de algo palpável, precisa de ver que está ali, de ver que está ali. E os israelitas daquele momento não eram diferentes. Esses ídolos, eles pensavam, eles têm templos, eles têm uma origem histórica, têm uma história, e esse estigma vai acompanhar Israel de maneira muito forte até a queda de Jerusalém em 586. Prestem atenção na história de Israel. Leiam o livro dos Juízes, vocês vão perceber que todas as vezes que eles se voltavam, que eles se arrependiam, Deus dava paz, Deus dava libertação, Deus estava com eles. Mas de repente, eu faço essa comparação com a igreja. Quando eles se esfriavam, quando eles se apegavam a outros deuses, ou até mesmo a nenhum Deus, mas estavam lá, parados espiritualmente falando, o que o Senhor fazia? Ele permitia que uma luta viesse, que um problema sério viesse em relação à nação, e isso atingia as pessoas. E assim acontece com a igreja, irmãos. Até 586, 587 aproximadamente, eles nunca conseguiram se libertar da idolatria. Quando Jeroboão assume as 10 tribos, uma das primeiras coisas que ele fez, depois da separação do reino, com a morte de Salomão, foi colocar um bezerro de ouro em Betel, e outro lá no norte do país, 2 bezerros de ouro, e eles eram adorados. Mas em Betel, o que me chama a atenção, porque foi ali que Jacó ergueu ali um altar, um memorial a Deus, em agradecimento, e ali era chamada Casa de Deus. Casa de Deus, lugar santo. Só a título de curiosidade, existia um deus cananeu chamado Moloque. E esse deus era uma estátua, logicamente, com as mãos dessa posição, e ficava um fogo, sempre um fogo aceso, nas 2 mãos. E crianças eram sacrificadas a esse deus. E pasmem, irmãos, as crianças eram colocadas vivas sobre a mão daquele deus de bronze ou de algum metal quente. As crianças morriam ali e eram sacrificadas. Baal, o deus da fertilidade, acompanhou por muito tempo ali, entronizado no meio do povo de Israel,
eles não conseguiam se desvencilhar. E quando nós pensamos na igreja, o período do início da igreja, a idolatria também era muito forte entre os povos, entre os gregos, os romanos, principalmente, entre os bárbaros que já existiam. A idolatria é muito forte e são coisas, queridos, que nós temos que entender, que é o Espírito Santo de Deus que revela. É a palavra do Senhor que nos revela. A partir do 4º século da nossa era, da era cristã, a igreja, ela foi se tornando uma instituição poderosa. E é interessante lembrar que até o 4º século aproximadamente, essa igreja cresceu. Ela não tinha uma organização, ela não tinha uma sede forte, não, ela não tinha. A igreja do Senhor até esse período era composta por várias comunidades. Paulo escreve essas comunidades, depois ela continuou. Mas depois do 4º século, com a aproximação do imperador chamado Constantino, essa igreja ela foi se tornando uma instituição poderosa. Os bispos, os líderes foram se empolgaram, com a relação da igreja e o Estado. Mas eu quero deixar uma coisa clara para a igreja, para nós. Em todo esse tempo, os historiadores, a maioria dos historiadores chamam o período da Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Porque o esclarecimento, não tinha luz, a maioria das pessoas eram analfabetas, eles não tinham instrução, a igreja dominava. Mas vamos lembrar sempre que o Senhor conhece os seus. Em todos os períodos da história, a igreja do Senhor, essa igreja invisível que Santo Agostinho escreveu no livro A Cidade de Deus, ela sempre existiu. O Senhor sempre chamou os seus, no meio das trevas, e eles se levantavam e eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. O Senhor vai cobrar da liderança, irmãos. Não vamos nós olhando para outros irmãos que estão em outros lugares. Não vamos olhar com desprezo, não, porque eles são instruídos. E o Senhor, em vários livros proféticos, Oséias, Malaquias, entre outros, o Senhor, Jeremias, o Senhor diz claramente: eu vou cobrar da liderança, eu vou cobrar de vocês, sacerdotes, vou cobrar de vocês, pastores, que não estão instruindo o meu povo no caminho correto. Mas, queridos, quero chamar a atenção para essa igreja invisível. As verdadeiras igrejas, essas pessoas que nunca abandonaram a fé no Cristo ressurreto. O misticismo, o sincretismo entrou no meio da igreja. Os ídolos tomaram muitas formas. Mas os fiéis nunca abandonaram o Senhor. E no século XVI, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que era doutor em teologia do Novo Testamento, eu creio, irmãos, que ele já havia lido por várias vezes Romanos capítulo 1, no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas naquele dia, assim como aconteceu com Lídia, o Senhor lhe abriu os olhos espirituais, e ele tentou mostrar isso para a igreja. Ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja, ele queria trazer um novo tempo para a igreja. Tentou mostrar isso à liderança, que eles parassem de vender perdão, que eles parassem de servir a Mamon, que Jesus chamou de Deus, com letra minúscula, com D minúsculo, que é o dinheiro. Pois nós somos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus. Ele foi excomungado. E quero só abrir aqui um parêntese sobre o tempo de Deus. Muitos outros homens e mulheres tentaram fazer o que Martinho Lutero fez no século XVI, ali na Alemanha. Mas é o tempo de Deus. Muitos perderam suas vidas,
foram presos. Mas é o tempo de Deus. Quando chegou exatamente em 1517, o tempo determinado por Deus, Ele levantou esse homem e ele fez a obra que ele fez. Ele foi excomungado e começou assim um novo movimento chamado Reforma Protestante. Período que eu chamo de volta à palavra, uma volta à palavra. O renascimento, a renascença foi uma tentativa de voltar ao período clássico que os homens entendiam na época, período em que o homem estava no centro. E o período da reforma foi o período em que tentou-se voltar à palavra, à Bíblia, a entender o que o Senhor falou com os irmãos. Porém, como é comum, irmãos, houve depois da reforma um período de esfriamento. Mas no século XVIII Deus levantou John Wesley, pregador inglês que fazia parte da igreja anglicana, que já havia se separado da igreja católica, e ele também tentou fazer a mesma coisa que Martinho Lutero, reformar a sua igreja, mas não foi compreendido. Um homem que andou por mais de 8.000 quilômetros em cima de um cavalo pregando a palavra de Deus. Na sua casa tinha um lugar de oração, e naquele lugar de oração ficavam ali as marcas. A casa dele existe até hoje, e as marcas dos seus joelhos estão lá até hoje, no lugar, no canto em que ele orava. Deus levantou esse homem para fazer uma revolução na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Novo Mundo também. As missões americanas do século XIX, aquele fogo, essa igreja verdadeira que sempre existiu, como eu estou falando, esse fogo nunca se apagou. E as missões para vários países, inclusive o nosso, missões evangélicas que vieram para cá. E no século XX, irmãos, a influência dessas missões, lá nos Estados Unidos também, na Rua Azusa, aconteceu um movimento de avivamento. Eles adoravam a Deus. Esse movimento começou num seminário, começou com um grupo de seminaristas estudando a palavra. Quando o líder foi convidado para pregar nessa rua lá em Los Angeles, e a bênção de Deus, o avivamento foi tão grande que ele continuou ali por vários anos. E daquele movimento saíram várias pessoas evangelizando e levando missões, fazendo missões por vários lugares do mundo, inclusive o Brasil, que foi influenciado por esse movimento no século XX. Hoje, irmãos, como a igreja encara a pós-modernidade, as tecnologias, pois eu vejo, queridos, que os ídolos tomaram outras formas. O movimento gospel, as bandas e cantores, e também vou colocar pregadores, que adoram a mamon, que amam o dinheiro, que cobram para pregar, que cobram para se apresentarem. Líderes evangélicos que são tratados e buscam isso, e buscaram isso, estão buscando isso, são tratados como deuses. E o próprio Jesus nos alertou. Nós sabemos que nos últimos tempos os demônios usariam esses falsos mestres para operar milagres e maravilhas, ao ponto de enganarem até os escolhidos. Paulo falou sobre isso, Jesus falou sobre isso. Os ídolos estão por toda parte sendo adorados. O poder, a fama, a libertinagem, o sexo promíscuo e o dinheiro são os principais ídolos desses que estão derrubando muitos cristãos. São esses os ídolos que estão derrubando muitos cristãos, ou pseudo-cristãos, que não entendem a palavra, que não se afirmam, que não têm essa sede de buscar a Deus, de entender tudo aquilo que eu falei anteriormente, em relação à mente cauterizada, a não ter domínio próprio. Então eles são influenciados, eles acham lindo, sabe, o poder, a glória, o ter fama, quando Jesus tem que estar no centro.
É o Senhor que tem que ser adorado, é o Senhor que tem que ser exaltado. Nós vivemos para a glória dele, nós não temos que receber glória, nós não precisamos de elogios, nós temos que pregar a palavra. Muitos acham que a igreja, queridos, está sendo derrubada, está morrendo pelo Estado Islâmico lá no Oriente, mas na verdade aquela igreja está muito viva, irmãos. Os irmãos que perderam a sua vida, Jesus disse, eles estão vivos porque ganharam a sua vida. Na verdade a igreja está morrendo, e eu falo aqui do nosso país, onde está o entusiasmo dos jovens de pregar a palavra, de ver as pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho? Pula-pula, cambalhota, dá risada com pregadores que parecem mais palhaços e animadores de auditório, não tem efeito nenhum no reino de Deus. O Senhor quer homens e mulheres como João Batista, que clamam pelo Evangelho verdadeiro. Arrependei-vos e andem por caminhos retos, se desviem do pecado e adorem a Deus em espírito e em verdade. Hoje muitos sofrem com o pior tipo de idolatria, que eu chamo de egolatria. Adoram a si mesmos, são egocêntricos, são egoístas, não temem a Deus, não amam ao próximo. Jesus, queridos, olhando para a igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, ele diz assim: olha, vocês são perseverantes, não toleram homens maus e falsos apóstolos, vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Olha que palavra, irmãos. Está falando para cada um, para a igreja, para cada um. Essa palavra, ela ecoa até os nossos dias. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. A igreja de Laodiceia se tornou orgulhosa por causa da sua condição financeira e foi esfriando ao ponto de Jesus ficar fora dela. Somente para a igreja de Laodiceia ele diz: eis que estou à porta e bato. Ninguém bate do lado de dentro, a não ser que esteja fechado, preso. Ele estava do lado de fora da igreja, batendo: eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você e terei comunhão com você. Assim disse Jesus. Ídolo, querido, ou ídolos, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, seja uma coisa abstrata ou física. O que a igreja precisa é voltar ao primeiro amor e deixar Jesus ser o centro dela. O centro dela. Um grupo de seminaristas foram para a Inglaterra, seminaristas americanos foram para a Inglaterra, e eles entraram na casa de John Wesley, essa casa que eu falei que tinha um lugar de oração. Visitaram a casa de John Wesley, olharam tudo e saíram. Quando eles estavam lá fora, talvez no ônibus, eles deram falta de um. Onde está? Onde está o Billy? Onde está o Billy? Onde está o Billy? Eles voltaram, 2 voltaram. E quando eles olharam dentro da casa, no lugar onde Wesley orava, estava um homem ali, ajoelhado, dizendo: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor, aviva a tua obra. Faz de novo, usa a minha vida. Faz de novo o que o Senhor fez. Aviva a tua obra no meio dos tempos, como está escrito em Abacuque. Faz de novo, Senhor. Sabe quem era esse homem? Billy Graham.
Billy Graham, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Aviva a tua obra. Que o teu nome seja louvado. Para todos sempre. Amém.